Olá, eu sou Laila Pincelli, sou psicóloga e especialista em terapia de casais. Vamos falar hoje sobre discutir a relação, as famosas DR. E aí, uma DR é sempre uma coisa importante num relacionamento? Deve acontecer, não deve acontecer? Qual é o limite para tudo isso? E também qual é a melhor maneira de fazer? Olha, eu vou falar sobre tudo isso com você aqui. Muitas vezes as pessoas têm receio de chamar uma conversa ou de discutir a relação, como muita gente diz, porque tem o entendimento de que isso seja sinônimo de briga, ou de que ao puxar uma conversa, ao puxar uma discussão, isso seja o motivo ou o causador de um afastamento entre o casal e que coloque tudo a perder num relacionamento, seja ele no comecinho ou mesmo naquele relacionamento que já está estabelecido há mais tempo. Agora, será que precisa ser assim? O que faz com que uma conversa ou uma discussão, e olha lá, de novo, às vezes a forma, né, o entendimento da palavra discussão, para alguns tem um tom, né, um entendimento de algo semelhante à briga, e eu estou falando aqui de discussão no sentido de argumentação para se chegar a um ponto em comum, a negociações numa relação, que são sim muito importantes. Agora, não é porque a discussão em uma relação, a negociação, a conversa num relacionamento é importante para que o casal, para que os dois consigam ter um entendimento mais claro do que é que o outro está sentindo, do que é que está incomodando, que você possa, né, que vocês possam transmitir e ter a compreensão mais adequada do que de fato, de que situação que você está vivendo nesse relacionamento. Por quê? Porque se a gente não deixa, né, se a gente não tem esse entendimento claro com o nosso parceiro, de novo, não importa se é numa relação no comecinho ou se é aquela relação que já existe há muito tempo. O que pode acontecer quando não tem esse entendimento no passo a passo, no processo de construção desse relacionamento? O que acontece muitas vezes é que esse casal se distancia, que lá na frente, vocês não sabem quantas vezes no consultório, no atendimento de casais, a gente vê que o casal já se distanciou tanto que a gente não consegue captar ou pegar qual foi a origem do problema. Muitas vezes fica aquela sensação de foi um mal entendido ali, foi outro mal entendido ali, só que no acúmulo, né, no acúmulo de mágoas, no acúmulo de histórias ao longo do tempo, muitas vezes é difícil de resgatar. Por isso é muito importante que a gente aprenda a conversar, que a gente aprenda a identificar os nossos sentimentos. Eu falo muito sobre isso, lá no meu site você encontra muito material sobre isso também, aqui nos vídeos no canal. Eu sempre falo sobre isso, o quanto é importante a gente identificar o que a gente está sentindo, conseguir ter essa compreensão, traduzir isso para o outro, ao mesmo tempo em que a gente também tem um olhar mais aguçado para a percepção do que se passa com esta outra pessoa e ele também, do lado de lá, também possa fazer todo esse movimento, né? E com isso a gente vai construindo relações melhores, tá? Então não existe uma forma de fazer, que eu já vou falar mais no finalzinho, fica aqui comigo. Agora, será que sempre é importante, sempre tem que ter DR? Sempre tem que ter uma conversa? Você sabe que não? Pois é, e eu vou explicar por quê. Existem algumas situações, e isso acontece com certa frequência, e alguns casais têm isso como fazendo parte da dinâmica deles, que a gente vê que a conversa não evolui. A briga é ruim, como esses dias ouvi de uma paciente. Nossa, Laila, as nossas brigas são muito ruins. Briga pode sempre parecer ruim, né? Mas quando a gente está falando aí nessa conversa, nesse diálogo, até mesmo uma discussão
que fica um pouquinho mais acalorada, até porque os dois, né, cada um e outro, tem um entendimento diferente das coisas, isso pode acontecer e não precisa ser negativo. Com respeito, né? Mas com respeito, tem muito assunto aqui no canal que você vai ver que eu falo sobre isso. Então, assim, às vezes sim, pode existir uma discussão onde o clima fique um pouquinho mais tenso. Mas aí os dois se acertam, certo? Com respeito, né, sem destratar o outro. Isso é possível e não necessariamente é ruim. Só que existem casais em que a conversa, as tais discussões, são sempre neste nível. São sempre numa situação, num contexto de acusação, de destratar o outro, de jogar um conjunto, uma série de argumentos e que ofendem, né? Então, gente, se toda vez a discussão não sai não existe uma evolução, não existe uma reflexão a respeito do assunto, para que de novo? Você precisa pensar, você e o seu parceiro, novo parceiro, cada um se recolhe, para isso a gente precisa de um pouco de maturidade, tá? Porque senão não vai mesmo. Se não está evoluindo, sim, se recolhe um pouco, cada um pensar a seu modo o que é que está acontecendo, porque é muito fácil a gente acusar o outro, né? Então, as conversas, buscar alinhar um relacionamento e ter esse entendimento, buscar a DR é importante, sim, só que existe um limite para isso, porque senão fica mais do mesmo. E você sabe, tem casais que eu atendo que eu falo, vocês estão proibidos de conversar. E é porque eu acho ruim conversar? Não, pelo amor de Deus, me entendam direito, né? Se a conversa nunca é positiva, que nós precisamos pensar em outra estratégia. O diálogo é maravilhoso, precisamos do diálogo. Mas se vocês não sabem conversar, parem, porque vocês estão tornando tudo pior, tá? Precisa sim arranjar um caminho para chegar ao diálogo, mas desta forma não está acontecendo. Me lembrei de uma paciente que me contava das brigas dela com o namorado, não era nem marido, com o namorado, e ela toda a sessão era me contando essas brigas. E um dia ela pegou e me mandou os e-mails, porque como se não bastasse eles discutirem presencialmente, eles ainda trocavam inúmeros e-mails e aquelas discussões, né? E por alguma razão ela decidiu me passar esses e-mails. Eu li o primeiro, li o segundo, sabia que não precisava ler o terceiro, nem o quarto, nem o quinto. Por quê? Porque era tudo igual, nada mudava naquela história. Então, para que mais? Para que falar de novo? Tá? E olha só, existe muito, né? Às vezes as pessoas não acreditam nisso, mas quando existe uma mudança do meu lado, muito provavelmente o outro reage bem. Agora, se você faz uma mudança, né? Se você faz e tenta fazer uma colocação de conversa positiva, se colocando de uma maneira, né? Cuidando de várias coisas que eu coloco, né? Em todos esses assuntos aqui, quando você presta atenção em você, quando você está lá percebendo como são as suas expressões, tom de voz, quando você adequa tudo isso, fala num contexto adequado, e o seu parceiro, essa pessoa com quem você está saindo, mesmo assim, não muda ou não entra em contato com isso, talvez você precise começar a pensar se essa relação tem futuro, tá? Olha que diferente. Então, uma coisa é fazer certo, outra, né, conversar com esse diálogo certo, outra é quando os dois se agridem e falam e nada sai do lugar, para que isso? Outra, quando você busca essa conversa mais positiva e o seu parceiro é extremamente maturo, não consegue, por mais que você estude, por mais que você se organize para fazer isso melhor, o seu parceiro não reage bem, né? Não entra nisso. É algo para você pensar. Vou colocar um exemplo aqui disso.
Uma cliente minha já estava saindo há cerca de 3 meses com um rapaz. Eles se falavam bastante, quase todos os dias, por WhatsApp, por mensagens de voz, só que eles saíam só durante a semana. E aquilo começou a incomodá-la, porque ela se sentia insegura e desconfiada de que ele tivesse alguém no final de semana. Eu orientei, você já falou isso com ele alguma vez, né? Então ela tentava puxar as saídas para os finais de semana e ele sempre tinha uma desculpa e ela estava insegura com isso. Eu falei, olha, em algum momento você tem que abrir isso para ele. Não adianta você ficar nesse sofrimento, você não expõe. Coloque que para você é importante que vocês possam, né, já que vocês estão num relacionamento aí frequente, até parecendo um namoro, que para você é importante que vocês possam sair no final de semana. E se for o caso, até pergunte. Olha, isso me deixa inseguro, você tem alguém? Quando ela puxa essa conversa, que eu estou dizendo, né? A pessoa coloca a conversa dentro de um contexto, de uma maneira adequada, fala sem brigar, sem dar bronca, sem pôr o outro na parede. E quando ela coloca isso para ele de uma maneira adequada, ele vira, que palhaçada, lá vem você com esse papo. A gente até que pode sair de final de semana, só não aconteceu ainda. A gente sai, tá bom, é isso que você quer? Né? Reagiu assim, tipo, meio desconsiderando a colocação dela, falou que eles iriam sair. Pois é, o tempo passa mais de um mês e meio ali, e ainda não aconteceu deles saírem aos finais de semana. Fulana, volta na conversa. Olha, a gente conversou, você falou que daria pra gente sair, mas por alguma razão sempre na sexta-feira você some, né? E isso tá sendo muito ruim pra mim. Lá vem você com cobrança. Eu cansei dessa palhaçada. Ele, né, colocando pressão, né, nesse sentido que é palhaçado. Gente, numa história como essa, ela conversou de uma maneira correta. É lógico que em algum momento ela foi ali, né? É uma certa pressão para que a situação se defina, para que ele esclareça ou para que ele tome. E ele não mostrou qualquer sinal de empatia, de compreensão e de justificativa para o fato de sequer poder atendê-la naquilo que era importante para ela. Ele podia até ter a justificativa, eu trabalho de final de semana, mas nem isso ele falava, certo? Então assim, que mais? Que outra DR? Que outra conversa? Isso não vai sair deste lugar. Então é importante que você saiba que existe, se você faz a sua história toda certa, o meu workshop está pronto, eu falo sobre várias coisas que levam a isso. Você encontra o meu workshop ali no meu site, Relacionamentos em Terapia, onde, se você faz todo o seu caminho certinho e o outro não tem uma reação positiva, em nenhum momento, nem que seja num primeiro momento, de tentar fazer valer aquilo que vocês estão conversando, de ao menos te ouvir. Eu falo também sobre ter equilíbrio. Peraí, eu que estou insegura demais, eu que estou viajando, né? Então, assim, quando você tem todo esse entendimento e mesmo assim a conversa não evolui, para pensar. Até quando você vai ficar nessas discussões? Até quando? Certo? Então tem conversas que não têm futuro. E existem também aquelas situações, o vídeo já está ficando comprido, mas eu vou contar mais um exemplo de um outro caso, uma cliente minha casada, né, que já está em terapia num certo tempo e tudo mais. Então tem tudo aquilo, ela está numa situação em que algumas mudanças na vida familiar aconteceram e ela está um pouco mais carente, né? E a vida dela e do marido continua a mesma. Só que nesta situação específica, ela está mais carente, querendo um contato maior com o marido. Só que aí ela chegava inicialmente do lado dele esperando a mudança, só que ele no celular. Ele está levando a vida dele como ele levava antes. A mudança aconteceu com ela. Ela está mais carente por conta dessas transformações familiares. Como ele vai saber? Ela podia ficar naquele discurso que às vezes a gente escuta, né? Se me amasse, saberia o que eu estou sentindo. Como se a pessoa adivinhasse. Gente, vamos pôr o pé no chão, certo?
como ela já tem todo esse trabalho aí de autoconhecimento e tudo mais, ela se deu conta de que, poxa, eu que tô carente, isso aqui tudo, a gente já vivia assim e era tudo bem, ele fica no celular, eu fico, tem momentos da gente junto e tal, só que nesse momento eu preciso de um pouco mais. Ela se deu conta, né? Inicialmente ela teve um atritinho lá, mas depois ela se deu conta de que ela precisava expor para ele. Então, quando ela vira para ele no momento adequado e tudo mais, falando de uma maneira, né, carinhosa, se aproximou dele sem acusá-lo, você não sai desse celular, como ela fazia antes. Fulano, eu tô precisando ficar mais com você, tô precisando da sua atenção. Na hora ele desligou o celular. Tá? Ah, que foi, querida, né? E aí eles ficaram numa boa juntos. Então aí ela explica, né, o que ela tá sentindo, como ela tá sentindo falta da situação toda que eles tinham antes, o que é importante para ela. Então, naquele contexto, não é que ela estava precisando que ele então parasse de fazer todas as coisas dela, mas naquela situação específica, ela precisava de um outro tipo de olhar da parte dele. Então você vê, é todo um movimento que quando a gente está num relacionamento promissor, num relacionamento positivo, quando a gente faz a nossa parte, o outro normalmente reage de uma maneira positiva. Se você faz tudo isso e o outro não reage de maneira positiva, aí nós duas aqui temos outra conversa aí mais pra frente, tá bom? E se esse vídeo fez sentido para você, se você conhece alguém que pode se interessar por esse tipo de assunto, não deixa de compartilhar, tá bom? E se também isso aqui surgiu, te fez pensar em algo, te inspirou para alguma pergunta ou algum questionamento a mais, não deixe de me escrever, tá bom? Pode colocar aqui nos comentários ou mesmo por e-mail, tá? Tudo aqui na descrição do vídeo você consegue os meus contatos. Ó, um beijo para você, espero que te ajude a refletir sobre isso. Tchauzinho!